Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações de clima para os próximos períodos. Estamos em um momento em que as condições de tempo não mudam tanto sobre o Brasil. O tempo seco tem se intensificado cada vez mais sobre a área central, como é comum da época do ano. Isso tem contribuído para os baixos níveis de umidade no solo em todas essas áreas avermelhadas do mapa, enquanto as chuvas mais expressivas têm se mantido concentradas sobre o extremo norte do país, especialmente o norte do Amazonas, Roraima, áreas litorâneas do Amapá e do Pará, onde a gente observa solo bastante encharcado, áreas litorâneas do Nordeste, especialmente faixa leste da região, e no sul do país, onde os sistemas meteorológicos têm atuado com maior frequência, inclusive promovendo volumes de precipitação acima da média. Nesta semana, o destaque é que a frente fria que estava atuando no sul do Brasil e trouxe volumes de precipitação bastante elevados no final de semana, consegue adentrar um pouco mais pelo interior do Brasil, promovendo chuvas especialmente até esta terça-feira em áreas produtoras mais ao norte do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e partes de São Paulo. Não é aquela chuva agrícola que vai encharcar o solo sobre a maior parte aqui das áreas produtoras do sudeste e do centro-oeste, mas traz um alívio para o tempo muito seco e principalmente também para o calorão, especialmente entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. E essa chuva ela acaba impactando a atividade de colheita, especialmente com a moagem da cana-de-açúcar, colheita do milho segunda safra, e em algumas áreas também, como é o caso do sul de Minas, Alta Mogiana Paulista, Rio de Janeiro, essa chuva também impacta a colheita e secagem dos grãos de café. Mas para o Paraná, essa chuva é benéfica, traz um aumento da umidade no solo, principalmente para as lavouras de trigo que vinham enfrentando déficit de umidade aqui no meio oeste e norte do estado. Essa chuva ela diminui, especialmente entre o final da quarta e a quinta-feira, mas já entre o final da quinta e a sexta-feira vamos ter um outro sistema avançando pelo sul do país, sistema que vai contribuir novamente para o espalhamento de instabilidade sobre o centro-sul até o final de semana. Mais uma vez, no final de semana tem probabilidade para ocorrência de chuvas em algumas áreas aqui entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, como a gente pode observar aqui no mapa, de 14 a 18 de julho tem sinal de chuva, só que essa chuva já diminuindo de intensidade no início da próxima semana. E vamos ter, claro, oscilação das temperaturas acompanhando esses episódios de chuva. Agora, na segunda metade da semana, tem previsão para frio no centro-sul do Brasil e também, a partir do final de semana, um declínio mais acentuado. A segunda quinzena de julho vai começar gelada após a passagem desse segundo sistema. Mas, por enquanto, o frio mais extremo vamos acompanhar nos próximos mapas, ficará mais restrito ao sul do Brasil. Na metade norte, não tem previsão para grandes mudanças. Aqui sobre Mato Grosso até tem previsão para variação de nebulosidade nesta semana, aumenta um pouco a umidade do ar, mas com baixa probabilidade para ocorrência de chuvas. Grande parte aqui do Brasil central, interior nordestino e interior da região norte, previsão de continuidade do tempo seco, e as chuvas ficam muito restritas aqui no extremo norte do país e áreas litorâneas, principalmente da faixa leste do Nordeste. Quanto às temperaturas, como eu comentei anteriormente, grande destaque para um novo declínio previsto para os próximos dias, especialmente aqui na primeira pêntada, de 9 a 13 de julho. Tem previsão de geadas mais amplas entre o centro e sul do Rio Grande do Sul, especialmente na região da Campanha, onde as mínimas podem chegar até abaixo de 0 grau. A temperatura também deve oscilar no final de semana, especialmente abrangendo mais o centro-sul do Brasil, mas não tem previsão para um frio extremo, principalmente olhando aqui para áreas produtoras de cultivos mais suscetíveis ao frio, como é o caso do milho segunda safra, cana-de-açúcar e café. Não tem previsão para um declínio tão acentuado e risco de geadas aqui a partir do Paraná, centro-oeste e sudeste. Há previsão apenas para essas ligeiras oscilações nesta semana e principalmente a partir do final de semana. Mas o frio mais extremo fica concentrado nas áreas mais ao sul da América do Sul. E nas temperaturas máximas, destaque para temperaturas mais baixas nesta semana, no centro-sul do Brasil, e também uma ligeira redução do calor aqui no centro-oeste, especialmente entre Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A gente vai observar aí nas áreas de divisa dos três estados uma redução do calor em relação aos últimos períodos. Mas já na segunda quinzena de julho, as temperaturas voltam a se elevar. A gente observa aqui uma área em vermelho mais escuro, indicando altas temperaturas sobre o centro-oeste, máximas aí ultrapassando os 35 até os 36 graus durante as tardes. Na previsão pontual, podemos acompanhar aqui que na região de Vacaria, essa semana será gelada. Previsão de mínimas aí de 5 a 4 graus, podendo ter formação de geadas, mas geadas fracas e isoladas. Não tem previsão para um frio tão extremo. A região da Campanha Gaúcha deve ser mais fria em relação às regiões serranas, então Vacaria aí com temperaturas baixas, mínimas de 4, 5 até e máximas aí
muito baixas também, inferiores até a 10 graus. Então, uma semana gelada, mas com baixa possibilidade aí para geadas fortes e amplas, porque vai ter muita instabilidade, variação de nuvens e também aumento das chuvas na segunda metade da semana. Aqui a gente observa que na região de Vacaria a probabilidade para chuva é baixa, mas o tempo deve se manter úmido, deve se manter mais encoberto. No início da segunda quinzena de julho não tem previsão de chuva e as temperaturas voltam a se elevar. Tem previsão para novos episódios de chuva na última semana de julho e lá no início de agosto com bastante oscilação de temperatura, principalmente a virada de julho para agosto, com mínimas chegando a 2, 3 graus, com uma maior probabilidade para ocorrência de geada e um novo declínio mais acentuado também na segunda semana de agosto. Na região de Sapezal, oeste de Mato Grosso, a gente observa essa oscilação da temperatura aqui no final da primeira quinzena de julho. Então, no final de semana, o avanço dessa massa de ar mais frio pelo centro-sul do Brasil deve provocar temperaturas bem baixas, principalmente chama atenção o declínio da máxima. A madrugada também fica mais fria, com mínima podendo chegar a 11, 12 graus, mas a máxima pode ficar inferior a 25 graus. Tem previsão de uma máxima aqui por volta do dia 12 e 13 de julho de até 21 graus. Então, é uma sensação térmica bastante baixa de frio para a região de Sapezal. Depois disso, segunda quinzena de julho até aqui o início de agosto, a gente observa temperaturas mais elevadas. Na região de Uruçuí, no Piauí, não tem grandes oscilações. A gente observa ligeiras oscilações de temperatura, mas as mínimas variando aqui entre 18, 22, 23 graus e máximas aí bastante elevadas, acima dos 30 graus, com alguns picos de máximas de até 37, 38 graus. Então, previsão de tempo seco, nada de chuva nos próximos períodos, como é típico da época do ano, e muito calor durante as tardes. Esses são os destaques da previsão do tempo para as áreas de abrangência da Copert. Volto nos próximos dias com novas atualizações. Até mais!